Graça e paz agora para você que está conosco, assistindo, participando desse culto na internet, no nosso YouTube. É muito bom estarmos aqui juntos, louvando, adorando a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E essa experiência de retomarmos aqui, voltarmos ao presencial, confesso que ela é muito especial, que é muito bom começar a rever aí domingo a domingo alguns fotos aí que a gente estava com saudade ao longo desse tempo todo, né? Que especial estarmos aqui em comunhão, se alegrar no Senhor por esse tempo juntos de celebrar, louvar e adorar o nome dEle. Ore comigo por esse momento. Pai querido, nosso Deus, eu te agradeço por esse tempo que nós temos aqui na Tua casa de Te servir, de cultuar e de Te adorar. E este é o momento, ó Pai, que nós temos aqui de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados pelo Senhor, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Como já foi dito aqui, ó Pai, culto é isso, culto também é entender, é louvar, adorar o Senhor, mas também é entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Oramos aqui antes de iniciar o culto, ó Pai, e que assim seja, Senhor, que a partir de mim, todos nós aqui presentes, os conectados, ó Pai, pela internet, que possa ser um momento único do Senhor falar ao nosso coração. Use a minha vida e me abençoe aqui para que eu possa ser um servo usado totalmente pelo Senhor e assim a Tua graça inunde e nos abençoe tremendamente. O Pai continue a nos abençoar aqui neste culto. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós prosseguimos então hoje aqui nesse domingo com o nosso tema do mês chamado Igreja Família. E esse é um tema bem interessante porque ele tem um propósito muito especial para nós, não é? Que é exatamente essa de conversar, entender, olhar a igreja sobre uma perspectiva, sobre uma caracterização de família. Porque a igreja, ela pode ter várias expressões, ela pode ter vários perfis. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, é muito especial a gente, em muitos termos, em tantas formas e colocações e exposições, a gente vai ver essa caracterização de igreja como família de Deus. E para isso é super interessante a gente pensar família e replicar isso para o conceito da igreja, porque assim a gente tem a oportunidade de crescer o entendimento do que nós devemos viver aqui no âmbito da nossa comunidade. E nós temos falado muito ao longo desse mês, já o pastor Júnior pregou 2 domingos antecessores a esse aqui nesse mês de outubro, o Bruno falou ontem muito sobre essa ideia de igreja como lugar de pertencimento. Porque família, você pertence a ela, o pastor Júnior falou, né? E você simplesmente pertence. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos à família de Deus por adoção, o pastor Júnior pregou aqui num desses domingos. Mas uma vez que nós somos então adotados e estamos nessa família do Senhor, é de suma importância nós de fato sermos filhos que de fato sejamos pertencentes a essa família, a essa comunidade da igreja, não apenas frequentar, não apenas estar aqui, mas ter gosto, ter identidade, ter raiz nesse lugar. É disso que nós estamos falando aqui ao longo desses domingos, é importante a gente pensar. Família é muito instrumental nesse pé então, porque de fato ela vai criar essa boa referência para nós. Mas algo que nós temos de fato que pensar também, eu quero chamar a atenção aqui, que nós devemos pensar família segundo o conceito do Senhor, segundo o que a Bíblia também nos ensina, segundo os papéis corretos. Porque hoje em dia, no nosso tempo, infelizmente, nós temos muito a realidade de famílias disfuncionais. E às vezes um equívoco na leitura de família pode replicar no entendimento da igreja, família também, de uma forma errada da nossa parte, se o conceito adequado não estiver de fato interessante e correto como nós devemos ter. Então nós devemos pensar na família criada por Deus, que é essa família que de fato deve nos situar para a gente pensar a igreja. E hoje eu quero olhar aqui então, conversar com você um pouco sobre a igreja, família, lugar de inspiração. E por que isso? Porque assim como a família deve ser um lugar de inspiração para os seus pertencentes,
também a igreja família, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus Pai, ela deve ser um lugar de inspiração para as pessoas. E eu convido então para que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 5. É o texto que nós vamos nos dedicar nessa noite. Abra comigo João 5, a partir do versículo 1. Depois eu vou focar aqui com você no versículo de 16 a 20, mas eu leio aqui do começo para nós termos um bom entendimento aqui do que é todo esse nosso texto aqui que vai fazer a base da nossa conversa nessa noite, da nossa mensagem, que diz assim: Jesus cura um homem no sábado. E ele diz assim, então, a partir do versículo 1. Depois disso o quê? A gente tem aqui antes o episódio da mulher samaritana, a gente tem a cura do filho de um oficial, então algumas coisas aconteceram e o texto de João continua aqui. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava vinha doente por 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessa?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras de sábado. Jesus, porém, disse: "Meu pai sempre trabalha e eu trabalho também." Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que essa, para que vocês fiquem admirados." Esse é o nosso texto que nós vamos nos voltar aqui hoje, nessa noite. E, bom, vamos aqui primeiramente entender algumas coisas que estão acontecendo aqui no nosso contexto aqui. Bom, Jesus ele estava indo para Jerusalém, você vai ver logo no primeiro versículo aí, não é? Os judeus, eles faziam várias festas ao longo do ano, e isso fazia parte de qualquer hábito de um bom judeu, participar dessas festas, e as festas aconteciam na cidade de Jerusalém. Se você tem a NVI, vai dizer que subiu a Jerusalém. Jerusalém ficava num lugar alto, e os judeus então subiam periodicamente para essas festas. E o que o texto então ele vai nos mostrar? Que Jesus, acessando a cidade de Jerusalém, ele entra por um acesso que passa perto desse lugar chamado Tanque de Betesda. E o que era na verdade esse Tanque de Betesda? Era um santuário de cura, conforme a gente vê aí. Não é? Nesse local havia uma tradição, havia uma crença popular muito forte de que em tempos, em muitas circunstâncias, descia-se um anjo, ele agitava as águas e o primeiro que acessava aquele tanque ali, em meio ao movimento das águas, alcançava a cura do seu mal. Não é?
Nos textos mais antigos da Bíblia, a gente não vai ter esse versículo, essa última frase do versículo 3, que diz: pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. As versões mais antigas, elas não trazem isso. Possivelmente, um dos copistas, ou copistas que vieram depois ao longo das cópias da Bíblia, eles enxertaram isso por conta do versículo 7, que vai falar justamente sobre essa crença popular, né, que existia ali. Mas o fato era, havia muitas pessoas doentes ali que via nisso uma oportunidade de alcançarem a sua necessidade, a sua cura, não é? Verem-se livre daquilo que fazia mal para ela. E aí Jesus está entrando na cidade, veja, Jesus está de passagem, Jesus está subindo para a festa, e aí passando perto desse tanque, Jesus fica sabendo da história desse homem que está ali, que não está ali há 38 anos, mas ele vinha há 38 anos sofrendo desse mal, não é? Dessa paralisia ali, entregue a uma maca, não é? E o que acontece? Jesus, ele se interessa por essa história e Jesus se dirige ali para conhecer a realidade desse homem, não é? Um paralítico, 38 anos, né? Nós vemos aí, perdi o link aqui, Éder, do PowerPoint, né? Então, o que acontece? Jesus, ele chega, ele vai até esse homem e fala assim, é curiosa a pergunta de Jesus, né? Porque se o homem estava ali, como que, na verdade, ele já não interessava, ele já não estava em busca de cura, vamos dizer assim, né? Mas Jesus, ainda assim, Jesus faz a pergunta, não é? Você quer ser curado? E é engraçado que a resposta do homem demonstra o estado de ânimo que ele estava diante daquela situação que ele vinha passando por todos aqueles anos. Porque ele não tem uma resposta objetiva de assim, sim, claro, Jesus, eu quero, eu preciso, é o que eu mais quero, né? Não Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus nesse momento, mas sim, eu estou aqui querendo isso. Mas ele fala assim, então, sabe, é muito tempo já que eu estou aqui esperando isso, mas eu nunca consigo chegar lá, nunca acontece, né? Isso não tem sido possível para mim, não é? É nesse momento então que Jesus olha para ele e fala, levante-se, pegue a sua maca e leve-a embora com você. A maca que esse homem usava aqui não é a maca que a gente hoje entende, aquela maca de hospital e tudo mais, mas era o leito daquela época que o homem usava e que era como o mais próximo do que a gente teria hoje como um colchão dobrável, vamos dizer assim. Mas o fato é que, mediante essa indicação de Jesus, o homem, então ele se mobiliza, ele consegue se levantar, ele viu que não foi preciso o movimento de águas, não foi preciso ele mergulhar ali, depois de tantos anos ele consegue finalmente o que ele queria, ele pega a maca dele e ele vai embora. Não é? E olha que história linda e perfeita, não é mesmo? E é bacana a gente ver isso em João, porque o evangelho de João é um evangelho que se mostra, que se presta a contar para os seus leitores que Jesus Cristo é Deus. E uma das formas de manifestar isso para o seu público desse livro, João, ele está usando, em muitos casos, em alguns contextos, aí, essa representação dos milagres que eram realizados. Mas aí surge uma situação toda. Tudo isso aconteceu no sábado, e isso nos leva a um capítulo à parte, não é? O judeu, desde lá do Antigo Testamento, né, lá em Gênesis 2, de 1 a 3, você vai vendo que após a experiência de criação do mundo, Deus, ele descansa no sétimo dia. E a continuidade desse conceito, ela foi se perpetuar na lei de Moisés também, e de fato os judeus, eles traziam isso como uma expressão, como uma ordenança da lei, de que havia um dia na semana em que era dedicado ao Senhor, e nesse dia você não podia fazer nada que dissesse respeito a um interesse pessoal seu, algo que você desejasse, algo que tinha a ver com você, algum trabalho, algum esforço, alguma questão, mas a sua proposta pessoal para esse dia devia de fato ser que ele fosse um dia para o Senhor. Então havia uma tradição que os homens, os judeus, eles seguiam estritamente isso. Havia uma compilação de 39 regras que você não podia infringir no sábado. E a 39ª era que você não poderia carregar nada no sábado. E aí eles se deparam com o homem vindo com a cama andando. E eles falam, opa, o que está acontecendo aí, parceiro? O que se deu aí? Né? E aí o ex-paralítico agora fala, sabe o que é? Eu fui curado, e o homem que me curou, ele falou, pegue o teu leito, caminha e anda, e vai embora. Né? Aí eles vêm e falam assim, mas quem é esse homem?
Ele acabou de contar para os caras, olha, eu fui curado, né? Mas eles perguntam, quem que foi esse homem que falou para você transgredir a lei? E ele não sabia dizer isso, por quê? Porque afinal de contas, Jesus, ele efetuou a cura e ele saiu em meio à multidão, ele não ficou ali. Mas aí, mais tarde no templo, esse paralítico agora estava lá, muito provavelmente para adorar o Senhor, para louvar, com gratidão no seu coração por tudo isso que ele tinha experimentado, e aí lá ele encontra Jesus, e aí Jesus fala, olha, você está curado, puxa, olha que bom, olha você aqui, você não está mais lá no tanque, não é mesmo? Olha que bacana você aqui, né? Olha, fique atento para que algo pior não lhe aconteça, não é? Os estudiosos vão ter algumas expressões do que Jesus está querendo dizer aqui, mas muito tem a ver para que ele não pecasse mais, nesse caso em particular. Segundo a fala de Jesus, o que levou esse homem a realmente ficar doente foi um pecado do seu passado, não é? Não que o pecado necessariamente é o que gera a doença, que muitas vezes as pessoas experimentam, porque o próprio Evangelho de João, no capítulo 9, vai contar um outro caso em que uma pessoa era cega, e os discípulos perguntam, Jesus, é porque ele pecou, os pais dele? Ou os pais dele? E Jesus fala, não, é para que se manifeste o poder de Deus na vida dele, não é? Mas no caso desse homem aqui, assim o foi. E aí Jesus, então, ele fala, não peques mais, né? Ele diz, não volte a sua vida de pecado para que você, algo pior não lhe aconteça. Isso tem um sentido muito profundo para que aquele homem pudesse, então, viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E aí, esse ex-paralítico, ele vai lá e relata para os judeus assim, olha, agora eu sei, aquele ali foi Jesus, foi ele quem me curou. E aí a gente vai para esse contexto do 16 em diante, em que os judeus começam, os líderes, as autoridades dos judeus começam a perseguir Jesus, não é? Por que eles começam a perseguir Jesus? Porque Jesus aqui estava diante de uma situação com eles que eventualmente teria transgredido duas questões aqui, não é? Primeiro, que no sábado não poderia se curar alguém. Não poderia, se alguém ali fosse um médico, por exemplo, ele não poderia efetuar a medicina no sábado, a menos que a pessoa estivesse no risco de morte. Mas um paralítico, esperou 39 anos, o que é um dia mais, um dia menos, né? Na mentalidade deles era mais ou menos isso. Por que curou hoje? Por que isso foi feito hoje? E mais, ainda depois de curar, o homem ainda falou, pegue a cama e leve. Hoje não é dia de transportar nada, né? E aí é linda a resposta de Jesus dizendo assim, olha, eu fiz isso porque o meu pai não para de trabalhar no sábado, o meu pai está trabalhando agora e eu trabalho também. E isso soa como altamente ofensivo para os judeus. Porque o judeu, ele não tratava Deus como pai, igual de uma forma muito comum hoje nós tratamos. Naquele tempo, o judeu, de fato, ele só tratava Deus por pai em ocasiões muito específicas, por exemplo, na hora de orar. Tanto é que você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e a primeira expressão que se tem ali é Pai Nosso, que está no céu. Então isso estava plenamente condizente, compreensível e aceitável dentro da prática dos judeus. Mas quando Jesus trata nesses termos e fala, o pai está trabalhando, Jesus pessoaliza muito isso com ele. Você consegue me entender? Jesus traz para uma expressão de relacionamento muito íntima, muito especial, e ao pé de eles entenderem que Jesus estava se igualando a Deus, e isso gera um tremendo desconforto para eles, em meio a tudo isso. Né? E é em meio a esse pé que Jesus então vai falar um pouco mais dessa relação dele com o Pai, do qual nós lemos aí a introdução disso. Depois do capítulo 5 ele vai continuar falando sobre isso. Nós não vamos nos dedicar a ele aqui hoje, mas de fato é algo que entra aí na pauta de Jesus para tratar com esse pessoal aqui. E Jesus aí dentro do recorte que nós estabelecemos, ele fala, olha, vocês se maravilharam de uma cura sendo feita no sábado, eu estou envolvido no que o Pai está fazendo, e vocês vão ver obras maiores ainda, porque eu vim aqui nessa terra para uma obra maior que Deus está trabalhando e fazendo aqui no mundo, e eu estou comprometida com essa obra, eu tenho envolvimento com essa obra assim, e se vocês viram uma cura e está causando esse rebuliço, espera que vocês ainda vão ver obras maiores ainda. Então quero tratar aqui alguns pontos com você aqui nessa noite, que esse olhar para esse texto vai nos apontar. Nós vemos aqui claramente duas igrejas, duas escolas de pensamento, duas visões muito claras quando a gente se dedica aqui nesses versículos tais quais nós vimos aqui.
não é? Nós vemos aqui uma igreja inspirada, pautada, e aqui igreja, já estou falando segundo o conceito de igreja do Novo Testamento, ok? Como grupo de pessoas, não como o templo em si, tá? Como propriamente tantas vezes se entende, né? Assim, nós vemos um grupo de pessoas que são judeus que são altamente comprometidos com regras, com processos, com a institucionalidade da coisa. Eles estão preocupados com cumprir ali daquela regulamentação, daquele frio objetivo do que estava em pauta ali no dia, e está num foco tão grande, tão estabelecido ali, que isso toma a visão deles numa certa proporção que eles não conseguem enxergar nada mais além daquilo. Essa igreja que está totalmente ali, movida, inspirada, essas pessoas que estão de olho em algo desse tipo aqui, não é? Mas nós vemos na atitude de Jesus um outro perfil de igreja, um outro perfil de olhar, de se inspirar, de buscar viver, não é? A gente poderia dizer assim, uma outra forma, uma outra mentalidade que é dada a pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele estava ali, seguindo o seu dia a dia comum, e ele soube de uma história, e ele entendeu que ali era uma história que ele tinha algo a fazer, era algo do qual ele precisava interferir. E aí, em meio a esse panorama, por mais que houvesse sim o sábado, e Jesus era judeu, e segundo Mateus 5,17, sim, Jesus também veio para cumprir a lei, então logo Jesus ele não desrespeitava a lei, mas surgiu uma pessoa ali que precisava de atenção, do olhar, do cuidado de Jesus, e a ação de Jesus representa essa igreja que olha para pessoas, que se preocupa com pessoas, não é? Isso é algo muito marcante. Do 10b ao 12, a gente vê como esses judeus, eles estavam tão focados e voltados para a regra, porque eles se deparam com um homem carregando a sua maca ali, e eles falam, oh, por que você está carregando? Eu fui curado, o homem que me curou falou, mas quem que falou isso para você? Eles estão tão focados que eles não param para pensar no benefício em alguém que acabou de experimentar uma cura, alguém que acabou de experimentar algo muito grande. Não, eles estão olhando friamente, de uma maneira muito centrada, simplesmente aquilo que de fato eles gostariam de enxergar ali naquele momento. Mas na ação de Jesus a gente vê a ação de buscar alcançar e abençoar pessoas, e não no sentido humanista, no sentido de centralidade humana, não é nesse aspecto que eu estou falando, mas eu estou falando no sentido de amor, no sentido de servir, no sentido de abençoar com a sua presença e com a sua passagem em meio à vida da pessoa, realizar ali o que Deus de fato tinha para ele realizar, tal como ele tinha acabado de experimentar e realizar também no episódio lá com a mulher samaritana, que João nos retrata também, não é? Um segundo aspecto que eu queria tratar com você aqui, é a questão da urgência e da prioridade, não é? Porque havia um contexto comum ali em que todo mundo tinha a sua agenda, a sua programação, a sua coisa para fazer. Jerusalém estava voltada para uma festa, e a festividade era muito marcante para o povo judeu, então todo mundo tinha uma festa para ir, uma festa típica, uma festa cultural, uma festa própria do povo judeu, não é? E o que acontece? Em meio a essa agenda geral que se tinha, todos eles, apesar da agenda, tinham uma urgência, uma prioridade. A dos judeus era assim, olha, eles estavam de olho em quem não estava cumprindo com o regulamento como o do sábado, não é? Porque isso chamava tanta atenção deles, isso era algo que eles queriam tanto, eles tinham tanto esse apreço, esse rigor com as regras, que isso se interpunha, isso era mais importante do que a agenda comum do dia, não é? Mas a agenda de Jesus, ela é diferente, é uma agenda que ela está inspirada no Pai. Jesus, ele vinha só de passagem ali, e ao passo que ele está passando, algo se torna mais importante que a festa que ele tinha para ir e participar ali no contexto de Jerusalém. Ele fala assim, é como ele está passando, está transitando, ele tinha um horário, ele tinha um compromisso, mas tem um homem ali há 38 anos precisando que o poder de Deus seja manifestado na glória dele, e eu vou parar o meu dia, eu vou parar a minha agenda, eu vou parar a minha programação por conta disso, não é? Então nós vemos aqui de uma maneira muito clara essa urgência, prioridade e prioridade manifestada aqui para eles, não é? E o porquê, né, desse rigor das regras, né? Porque quando a gente fala de urgência e prioridade, existe um porquê de trás disso também. Os judeus, o que acontece? O povo judeu,
dentro do seu histórico, foi um povo que tinha desagradado muito a Deus no seu passado. E eles se desagradaram tanto a Deus com relação ao seu passado, com a idolatria e tudo mais, que eles foram experimentar o cativeiro lá na Babilônia, por causa da idolatria. Mas depois de um período de disciplina de Deus, Deus resgata, traz esse povo de volta para a sua terra, não é? E à medida que esse povo volta, eles têm a oportunidade de se refazerem, de reconstruírem. E agora sim, eles aprenderam a lição, longe da idolatria. Só que é um povo que vem para a sua terra de novo e começa a viver a vida de qualquer jeito. O Bruno pregou aqui no último domingo de setembro, falando lá do profeta Ageu, que dá uma chamada de atenção do povo por causa disso. Você vai ver profetas ali no Antigo Testamento como Zacarias, como Malaquias, como o próprio Ageu, não é? O livro de Esdras, Neemias, que mostra esse descaso do povo com a questão toda. E os profetas são levantados por Deus para chamar a atenção deles. E aí esse povo, ele começa então a ficar muito focado em, tá bom, então a gente tem que obedecer às regras, vamos obedecer às regras. Surge neles um sentimento de zelo para cumprir as regras. Mas não adianta você ter zelo para cumprir as regras se o teu coração não está na essência do porquê do que aquilo representa. Porque o povo passou a cumprir essas regras, esses regulamentos todos, o que eles tinham para obedecer, com o coração distante ainda do Senhor. E isso vira o quê? Vira legalismo, que era tão marcante e tão presente na vida dos fariseus. Não é? Mas Jesus não. Jesus tinha uma urgência, uma prioridade, de fato, voltada às pessoas, porque ele se inspira no Pai. Porque ele pensa assim, olha, existe o sábado, existe uma lei a ser cumprida, mas existe um homem sofrendo há 38 anos, existe o poder de Deus a ser manifestado, existe inspiração para acontecer aqui, e ela vai acontecer hoje, mesmo sendo um sábado, porque o Pai está trabalhando aqui. Se o Pai está trabalhando, eu também quero trabalhar aqui, não é? Um terceiro ponto que eu quero olhar com você aqui é essa questão da cura e da maca, porque assim, pensa comigo, Jesus poderia muito bem chegar e falar assim, ok, curou, né? Deixa a maca aí. Jesus poderia não ter pedido para o homem levar a maca, não poderia? Busca a maca amanhã, né? Não precisa levar a maca. Porque se o homem não tivesse levado a maca, os judeus não teriam visto, não teria tido confusão nem rolo nenhum, concordam comigo? Tudo resolvido, 0 a 0. Mas Jesus não, Jesus fala, pega a sua maca e leve-a, não é? E aí, se a gente vai olhar no texto, então, por que levar a maca? Por que Jesus fala para ele levar a maca? O texto, ele não vai explicitar nada nesse aspecto. A gente não vai ler lá, não vai encontrar nada. Mas a gente pode explorar duas boas possibilidades aqui. Primeiro, porque essa resenha precisava acontecer com esses judeus. Sim, precisava acontecer. Eles precisavam, no mínimo, ter a chance de considerar tudo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para uma outra coisa. Pare e pensa comigo o impacto que foi um cara de 38 anos paralítico tomar a sua maca e sair andando. Pensa na inspiração que isso foi para ele mesmo. Porque quando Jesus aborda esse cara, ele está abatido, ele está sem ânimo, ele está sem pique de vida. Imagina para ele a satisfação, a inspiração para ele mesmo de falar assim, uau, eu estou indo embora para casa e ninguém está me levando, mas eu estou levando a minha cama para casa. E ainda pensa comigo as pessoas que conheciam esse cidadão, que conheciam esse cara, e que assim, ontem e na semana passada e no mês passado e no ano passado, viram tantas vezes esse cara ser transportado pela maca, e agora eles veem esse cara levando a sua maca. Aquela coisa, né, de eles olharem para aquilo e falarem assim, peraí, meu fulano, mas me atualiza aqui, como é que é? Ontem a maca carregava ele, agora ele carrega a maca? O que aconteceu aí? Perdi alguma coisa aí? Mas é que Jesus passou na vida dele. E quando Jesus passa na vida, tudo se faz diferente, tudo é novo, tudo é poderoso, tudo é tudo tão marcante e novo, não é? Então isso é um ponto muito interessante para nós olharmos aqui também. Eu vou partir aqui agora para as aplicações, mas antes eu quero pensar aqui num aspecto muito legal, para a gente pensar a respeito de algo que a família tem e que deve ser aplicado diretamente no contexto da igreja do Senhor, na família do Senhor, em que Deus é o Pai, e nós precisamos pensar e trazer isso para nós aqui, não é? Família é lugar de inspiração, e da mesma forma, a igreja família, ela deve ser um lugar de inspiração, porque eu quero chamar a atenção aqui para você do seguinte aspecto, pensa comigo,
o ser humano, existe uma série de espécies que Deus criou, em que tantas delas precisam sim da presença dos pais para crescerem e se desenvolverem, algumas nem precisam, né? Algumas simplesmente nascem e a vida se dá, não é? Mas o homem, a espécie humana, ela é a mais frágil de todas, porque sem pai, sem mãe, nenhum bebê dá certo, vai virar gente na vida. Ou seja, um bebê que nasce, ele precisa da presença dos pais para cuidar dele, para que ele venha crescer, se desenvolver e se tornar um adulto como ele precisa ser, não é? E esse processo a gente poderia chamar ele como de cópia, de influência, de imitação ou de inspiração. Porque o bebê, o pequeno, quando ele cresce, ele começa a olhar para o papai e para a mamãe, começa a ver como o papai e a mamãe fazem tudo na vida e começam a copiar para serem iguais. E o que o pai e a mãe faz, o que os irmãos fazem, o irmãozinho maior faz, vira referência para que ele faça igual, para que ele aprenda a viver a vida. Isso é tão lindo, tão interessante de a gente observar, que até para a fala isso é essencial. Se um bebê ele crescer, por exemplo, passar da fase de desenvolvimento de 2, 3 anos até 5, né? Tem uma fase estabelecida em que ele pode aprender a linguagem. Se ele não tiver nenhum contato humano, ele nunca mais vai poder aprender a falar, porque é nessa fase que ele aprende a falar, é nessa fase que ele aprende a ter comunicação com os outros, e ele aprende isso com quem? Aprende isso na figura do pai e da mãe, porque ele ouve as palavras, ele ouve os sons, ele começa a copiar, ele começa a imitar e viver essas experiências de uma forma muito interessante. Então a família, ela vive esse aspecto muito bonito em que filhos olham e observam pais para se inspirarem, para crescerem, para fazerem iguais, para verem como é que para se adentrarem a essa experiência da vida. Isso é muito bonito. Isso é muito especial, porque é nessa fase que a gente vê que para as crianças, para os pequenos, o pai, ele é praticamente o herói do filho, não é? Porque ele olha, ele está observando o tempo todo o que o pai está fazendo para fazer igual, não é? Isso é algo que a gente vai observar no contexto da família, o pequeno ali observando, olhando para copiar, para imitar, para fazer igual. Isso é algo marcante. Essa experiência é algo que eu acho muito lindo e eu gosto muito de ver, de perceber quando crianças estão ali atentamente inspiradas, olhando o que o pai está fazendo para fazer igual, né? A última vez que eu experimentei uma cena dessa de ver foi aqui na igreja. Foi durante uma semana, eu vim aqui, estava eu e o Jandson aqui na igreja, e o Jandson estava me dando umas dicas para a gente fazer a live. Eu ia fazer a live dos surdos lá de casa, eu estava pegando uns macetes com ele, e estava aqui na igreja eu, o Jandson e o Thomas, né? E o Jandson estava ali no computador mostrando um monte de coisa, e num dado momento eu fiquei surpreso de ver que o Thomas estava prestando mais atenção no que o Jandson estava explicando do que eu. Porque ele estava ali fito, ali, vendo ali o que o Jandson estava mostrando, fazendo. É claro que dentro da idade, da limitação dele, ele tem muito a aprender, muito a desenvolver, mas eu achei fantástico de ver o nível de atenção que ele estava compenetrado, de ver o que o pai dele estava fazendo. Inspirado. Porque na cabeça dele, eu fico conjecturando um monte de coisa, eu fico pensando assim, acho que ele fica olhando, assistindo tudo isso, pensando assim, hoje o meu pai é o cara da live, um dia poderá ser eu, se eu ficar de olho nele, se eu prestar atenção, se eu entender direitinho como é que isso funciona. Isso é um processo muito bonito, em que os filhos, no contexto da casa, observam, aprendem, para virarem gente grande, vamos dizer assim, não é? Buscando oportunidades de se envolver, buscando ocasiões para de fato absorverem. Depois, quando a adolescência chega, essa experiência muda um pouco, porque daí os filhos começam a desenvolver o senso crítico, e aí o pai deixa de ser o herói, não é? Aí pensando bem, eu pensava que meu pai era o herói, mas eu estou vendo umas falhas aí, isso é um pouco diferente, mas ele vai continuar a ter a sua construção identitária a partir de ver o que outros fazem, para se inspirar nisso e querer estar envolvido nisso e fazer disso a sua experiência e construir também o seu próprio caminho, né? Na medida que eles veem isso acontecendo, isso influencia e desenvolve a eles, não é? Então, nesse ambiente de prover, fornecer inspiração para os seus participantes, que a gente vê a família acontecendo e que nós devemos entender a igreja do Senhor Jesus acontecendo também. E a base do que eu quero aplicar aqui com você, a base desses pontos, vem nessa linha de pensar a igreja como essa grande família em que inspiração acontece o tempo todo.
Inspiração porque nós temos um grande pai dessa igreja, a igreja família, a família do Senhor, um pai que está trabalhando, um pai que está agindo, um pai que está com a mão na massa e tem filhos que pelo menos devem estar atentos e ligados e pensando no que o pai está fazendo, porque ele quer estar ligado naquilo também, não é? Isso é um conceito muito lindo que nós devemos pensar aqui na realidade da igreja. A igreja família, a igreja que vai se dedicar de fato a pensar esses conceitos, não é? Quero então trabalhar aqui algumas aplicações com você. Quem é você na história quem é você nessa história que nós lemos aqui? Não é? Você é daquela igreja que às vezes está pensando muito mais no que foi feito, no como foi feito, do porquê foi feito, nas regras, se estava certinho, se passou da conta, se foi um pouco menos, se de repente poderia ser muito melhor porque se fosse você fazendo, ou de fato você está vendo ali uma vitória, você está vendo a beleza do que está sendo feito, você se encanta, você se inspira e você quer tomar parte, você quer se envolver, você quer ter participação nisso também, não é? Nós vemos isso de uma forma muito marcante, que foi algo que aconteceu ali da parte de Jesus, né? Jesus, ele representa essa expressão, né? Qual igreja que te representa? Porque às vezes existe tantos jeitos de ser, viver, experimentar a igreja. Igrejas institucionais, igrejas grandes, igreja que você é uma massa, uma plateia, isso não está necessariamente ligado a número de membros, mas a como você se porta, se engaja e se envolve com a igreja local. Você tem que olhar para a igreja e você tem que ter esse gosto de pertencimento, de faço parte, de gosto, de amo, de quero estar envolvido, de quero estar visceralmente comprometido com esse lugar. Isso envolve as minhas energias, as minhas emoções, a minha agenda, o meu compromisso, aquilo que eu tenho para fazer, aquilo que eu abro mão e sacrifico por fazer, porque eu quero estar envolvido nisso. Qual é a igreja dessa história que nós vimos que representa você? A primeira aplicação que eu trago, eu provoco aqui à luz disso, não é? Se você estivesse subindo para Jerusalém também, você também teria parado como Jesus parou ali, sendo naturalmente, né, quem Jesus era e para resolver aquilo ali. Eu quero chamar a atenção assim, você se voltaria para pessoas como Jesus parou e se dedicou para a pessoa ali naquele momento? Ou você talvez estaria olhando assim, mas é um sábado. Não se faz isso no sábado, não se cura no sábado, não se estimula as pessoas a experiência da inspiração no sábado, não é? Você é da igreja que se entusiasma com o que o Pai está fazendo e que quer se envolver, ou você é da igreja que está presa ao modo e meio do que está sendo feito? É uma provocação interessante para você pensar e raciocinar para você aí. Segundo ponto que eu quero pensar aqui com você é o seguinte: dentro da tua agenda, dentro do teu dia a dia, dentro do que você tem para fazer, qual que é a tua urgência, qual que é a tua prioridade? Porque é fato que a vida corre, todos nós temos coisas para fazer, sim, e o nosso dia a dia, o nosso tempo, é um tempo de muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer mesmo, e quando você acha que você já tem muita coisa para fazer, pode ficar esperto que mais coisa vai aparecer para você fazer. Mas a grande questão é, quais são as coisas que na tua concepção interior, são de fato a tua urgência, que norteiam os sacrifícios pelos quais você vai parar outras coisas para fazer aquelas. Isso é algo que precisa pulsar no nosso coração. Qual é a tua prioridade? O que de fato queima? Porque a igreja do Senhor, essa igreja de se pertencer, é aquela igreja que vai olhar e pensar assim: nós somos a agência do reino de Deus, nós estamos aqui na terra por um pouco período, e enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer o reino de Deus, porque isso aqui é finito, é passageiro, isso termina ao longo de alguns anos, e essa linda história de Deus continua conosco na eternidade. E esse é o projeto que tem que brilhar os olhos do cristão. Nós estamos, tantas vezes aqui comprometidos com aqui agora, com uma vida do dia a dia, com uma vida do que faz parte aqui, das coisas que se aparelham, que surgem para serem feitas. E tantas vezes nos negamos às reais urgências e prioridades e necessidades do reino de Deus, dessa igreja representada por Jesus, dessa igreja que está de fato comprometida com a vontade de Deus. Qual é o porquê dessa tua urgência, prioridade? E esse texto, gente, ele é lindo para mim, ele é muito profundo. Porque é o texto que fala assim, olha, Jesus diz assim: eu faço questão, eu tenho prazer de estar envolvido naquilo que o Pai está fazendo, né? É esse o porquê que faz Jesus parar ali na entrada da cidade.
Porque às vezes no contexto de viver a igreja local, dentro da igreja local ou fora da igreja, quando nós estamos na nossa vida comum, tantas vezes outras coisas têm surgido e têm sido urgência e prioridade por porquês que não valem a pena, por porquês que são muito limitados, fugazes, que não vão produzir a beleza da vida que Deus quer produzir na nossa vida, que não vão manifestar a presença de Deus, que não vão mostrar como é lindo servir a Jesus, conhecer esse Deus e aprofundar em conhecer e caminhar na presença dEle. E nós devemos pensar nisso, não é? É algo que tem que saltar aos nossos olhos. Você tem inspirado outros com aquilo que você tem experimentado de bom, e aqui é a experiência do levar a maca, né? Por quê? Do levar a maca, porque a igreja, lugar para se pertencer, a igreja, a família de Deus, esse lugar de inspirar, e Deus tem ou não tem feito grandes coisas na sua vida? E quanto ao que Deus tem feito de bom na sua vida, se você consegue entender e agradecer, que nem nós cantamos aqui agora há pouco, além da salvação, há tantas coisas que nós nem podemos ver. Você tem carregado a sua marca diante das pessoas, você tem levado a sua história, a sua marca, os seus relatos, a beleza da ação de Deus na sua vida para inspirar outras pessoas. E esse é um ponto para você refletir nessa noite, meu querido, meu amado, porque às vezes você não tem inspirado outras pessoas, porque nem você tem prestado atenção, e nem você tem se inspirado com o de bom que tem sido feito por Deus na sua vida. E essa igreja, vamos pensar assim, a igreja família, né? A família é um lugar de inspiração. Não adianta nada ter um pai que ele é um pai de família, mas ele tem lá na casa um filho que está trancado no quarto e não está nem aí para o pai, não está envolvido no que o pai está fazendo. Ele está lá na casa, ele frequenta a casa, mas ele está exercendo um papel de ser pertencente àquilo ali. Eu acho lindo, eu acho bacana demais quando a gente entende e vê bons e belos exemplos de família que de fato estão ali experimentando filhos que estão totalmente cientes, comprometidos, participantes do que está acontecendo naquela casa, porque há pertencimento, porque há de fato envolvimento, não é? E essa experiência ela precisa acontecer para nós à medida que a gente viva, que a gente se comprometa a viver igreja, família, a se ver, permitir enxergar o que Deus tem feito, para que essa inspiração que toma o nosso ser, ela de fato leve a gente também a inspirar outros, não é? E esse é a minha conclusão aqui de hoje, de terminar com você esse tempo, pensando nessas coisas mais, não é? Pensando e entendendo, olha, Deus ele é o pai dessa casa e Ele está trabalhando, e como está a sua vida, o seu coração a respeito do que Ele está fazendo? A igreja é esse lugar para você se envolver, para você amar, para você gostar de pessoas, porque Deus gosta de pessoas. Deus ele é comprometido com pessoas, ele tem a história da redenção sendo escrita para abençoar a vida de pessoas. Ele enviou o seu Filho para que aquele que nele cresce não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. A história de Deus ela é linda assim, é uma história do Pai para inspirar os filhos a quererem viver disso também, não no sentido que a gente vai produzir isso, mas no sentido que nós somos os pequenos de Deus e vamos estar envolvidos naquilo que Ele está fazendo. Isso vai mudar a forma da gente orar, isso vai fazer a gente dobrar os nossos joelhos e clamar e pedir assim: Senhor, mostra onde o Senhor está agindo no meu contexto, no meu dia a dia, para que eu vá lá se envolver, pegar um martelo para o Senhor naquilo que o Senhor quer pregar, na grande história que o Senhor está construindo. Eu quero estar envolvido, eu quero estar comprometido, eu quero, Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida é tão lindo, tão inspirador, que eu quero mover essa inspiração para outras pessoas também, porque eu pertencer a essa família me traz o bom orgulho, a boa identidade de ter o gosto de fazer parte dessa família, de ter a alegria de ser filho desse Pai, de ter a graça, a bondade, a felicidade de ser adotado por Ele, e por meio da obra de Jesus se encantar, estar aqui e desejar participar disso cada vez mais. Então, Pai, onde o Senhor está agindo, eu quero entender, porque eu quero passar lá, eu quero parar a minha agenda, eu quero parar de valorizar as coisas que não são importantes, porque eu quero dar devido valor àquilo que de fato é importante para o Senhor. Eu quero queimar no meu coração aquilo que queima no teu coração. Eu quero ter a prioridade, a urgência, eu quero fazer os desvios de caminho, eu quero parar, eu quero me descomprometer da agenda quando o grande X da questão for estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo. Porque, Senhor, eu estou na sua casa e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida me inspira, e eu quero me deixar cada vez estar mais inspirado por essa linda história. Sim,
E eu quero que outras pessoas vejam a marca que eu estou levando daquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor não para de trabalhar na minha vida. O Senhor trabalha no amor, em amor por aqueles que te temem, não é? Construindo a sua grande história. E que grande vida é essa que Deus tem tido para nós. Igreja, família, lugar de inspiração. Jesus, ele dá uma grande demonstração ali para aqueles judeus de que ele está comprometido com a obra do Pai, ele está inspirado no que Deus está dizendo. E eu e você, nós devemos estar também. O nosso coração tem que queimar, tem que desejar e falar assim: Senhor, mostra a tua obra, que eu quero orar, eu quero atuar, eu quero participar como filho teu, como filho dessa casa, pertencente a essa comunidade, aqui dentro e fora dela, no que o Senhor está fazendo para fazer o teu reino, para fazer parte dessa casa, para viver movido, cheio de inspiração do Senhor e distribuir inspiração do Senhor para outras pessoas também. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Como é lindo olhar o exemplo de Jesus e perceber como Ele olha ao seu redor e percebe aquilo no qual o Senhor está fazendo, aquilo no qual o Senhor está trabalhando, e Ele se compromete, e Ele se dedica, e Ele quer ter parte, Ele não quer se negar a estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, que esse sentimento de fato tome e inunde o nosso ser, de olharmos aqui para o reino de Deus e falar: essa é a nossa casa, essa é a nossa família, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Eu quero estar envolvido no que o Pai está fazendo, eu não quero estar alheio, eu não quero estar trancado no quarto, eu não quero estar isolado, mas eu quero estar totalmente motivado, vibrante, comprometido com aquilo que o Senhor está fazendo. E nos mova nessa profunda alegria de ter prazer naquilo que o Senhor faz, ó Pai. Que a inspiração, ó Pai, o processo de se encantar e aprender com aquilo que o Senhor faz, cada dia inunde mais o nosso coração, para que a gente, ó Pai, viva abençoadamente, ó Pai, brilhando a Tua luz nesse mundo, ó Pai. Que a maturidade da nossa vida cristã, então, ela seja, ó Pai, construída nos nossos dias, nas nossas semanas, meses e anos, à medida em que a gente não viva comprometido, ó Pai, com urgências, com demandas, com prioridades erradas, mas que no nome de Jesus as inspirações corretas e adequadas queimem, pulsem no nosso coração, para que a gente se envolva naquilo que o Senhor está fazendo, e a gente, Pai, de fato represente o reino de Deus, represente a igreja, represente a família do Senhor, represente o Pai no que Ele quer, no que Ele faz, em tudo aquilo que a gente venha decidir fazer, caminhar, transitar em meio aos dias da nossa vida, ó Pai. Gere em nós esse comprometimento, ó Pai. Ajude a gente a de fato sermos Teus pequenos, Senhor. Filhos que olhem para o Senhor e se encantem com a Tua linda história sendo escrita, ó Pai. E a gente olha, a gente deseje por isso, e a gente anseie por isso, e isso transforme a gente, do ponto de vista que a gente venha abandonar aquilo que não é relevante, para que a gente se comprometa com aquilo que está no centro do Teu coração. E assim a gente cada vez mais, sim, pertença a essa família linda que é a família do Senhor, a igreja família, ao corpo de Cristo, casa de Deus, reino, ó Pai, do Senhor. Nós assim oramos, nós assim te suplicamos nessa noite, de coração te pedimos. Por mim eu peço pelos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.